Dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né? Nós havíamos ali mencionado que continuaríamos então a nossa segunda aula, referente aos alunos dos oitavos anos, né? E aí nós vamos dar início então à nossa aula de hoje, tá? Para vocês se organizarem, se localizarem, então nós temos a página do livro de vocês, o material EDB, né? Capítulo 4, essa semana 4, né, que a gente está trabalhando então, e essa aqui é a aula 2, tá? Então vocês podem continuar acompanhando a partir da página 47 do livro de vocês, tá ok? Então vamos seguir ali. Nós paramos falando das características dos países que são desenvolvidos, certo? Nós inclusive paramos nesse slide aqui que eu apresentei para vocês. Então, quando se trata dos países desenvolvidos, pessoal, nós vamos ter, sim, uma característica de uma dominação econômica, né, em relação a outros países, no caso, eles acabam ali tendo essa dominação que ela se amplia para outros territórios, né, apresenta uma estrutura industrial completa, produzem todos os tipos de bens, né? Então, quando se trata dessa questão industrial, eles acabam apresentando ali essa produção que ela acaba sendo muito eficiente em todo o seu processo, né? Vai produzir, vai fabricar um carro, eles possuem, então, as próprias peças, né? Sem ter tanta essa demanda, tanta essa dependência em relação aos outros países, certo? Agropecuária moderna e intensiva. No caso da agropecuária moderna, nós sabemos que houve um período ali desde a Revolução Verde, né, a partir da década de 60, que nós vimos, então, essa questão da agricultura, ela se modernizar. Então, houve esse investimento no campo, houve essa ampliação, então, de investimento de sementes geneticamente modificadas, né? E com isso trouxe então a questão da tecnologia, né? E quando se trata, por exemplo, dessa agropecuária que ela é intensiva, né? Acaba se fazendo com que se produza mais em uma escala menor, certo? Emprego de máquinas, né? Como já foi mencionado, e mão de obra especializada. Então, qualquer funcionário, qualquer trabalhador que vai, de certa forma, ali manipular esses maquinários. Então, a gente essa característica, né? Desenvolvimento científico e tecnológico elevado. Então, acabei de mencionar para vocês a questão da Revolução Verde, que houve, então, ali a inserção, né, desses organismos geneticamente modificados no campo e que foi necessário, então, ali esse desenvolvimento científico para fazer com que as espécies, né, para que ali as plantações elas conseguissem, né, de certa forma, superar todas as intervenções relacionadas à questão ali de animais que pudessem destruir a produção, né? Então, criou-se um elevado ali desenvolvimento na questão da produção alimentícia, criando-se pesticidas, agrotóxicos, né? E isso faz com que tenha ali uma característica um pouco mais elevada. E isso se amplia para outros setores também, né? Não está relacionado somente com a questão da agricultura. Modernos e eficientes meios de transporte e comunicação. Talvez alguns de vocês já tenham viajado para fora do país, né? E vocês veem que é muito tranquilo, é fácil, na verdade, você circular por um país onde ele tem ali os seus meios de transporte que eles são desenvolvidos, né? A sua malha ferroviária, ela acaba ali contribuindo para o escoamento da produção de forma um pouco mais eficiente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na questão da implantação dos metrôs, acaba ampliando, né, a capacidade de suporte desse setor, então isso faz com que esses meios de transportes, todos os meios de transportes que a gente pode imaginar, né, que ele acaba tendo ali esses meios que são eficientes, diferentes dos países que são em desenvolvimento, né? E a comunicação também a mesma situação, tá? População urbana é maior do que a população rural. Então, a característica é de uma população que ela é totalmente urbanizada, né? Isso aqui por conta do período do êxodo rural. Então, nós tivemos esse aumento, nessa saída da população do campo para a cidade, o que fez com que aumentasse, de certa forma, essa concentração. Então, a característica desses países é que eles são urbanizados, né? E aí nós temos os exemplos, então, da Inglaterra, dos Estados Unidos e da Alemanha, né? E tem vários outros também que a gente pode usar ali como exemplo, tá? População ativa e empregada, em principalmente os setores secundários e terciários.
Então, nós temos aqui os Estados Unidos, o Reino Unido e a Alemanha. O que significa dizer dessa população ativa empregada? Então, nós temos uma parcela da população, na qual essa parcela da população, ela possui sua carteira assinada, né? De certa forma, ela acaba ali somando com uma característica dessa população ativa, que é diferente, então, né? Onde não se somam os aposentados, os pensionistas, né? Os estudantes. Então, ela tem essa característica, né? Principalmente nos setores secundários e terciários da nossa economia. Então, a gente sabe que a nossa economia ela se organiza em setor primário, setor secundário e setor terciário, né? O setor primário fica responsável ali pela extração dessas matérias-primas, né? O setor secundário fica responsável pela questão das indústrias e processamento dessas matérias-primas, e o setor terciário em si é a parte da comercialização e da prestação de serviços, né? Então, nós temos uma característica que é relacionada a essa população economicamente ativa, né? Pequeno número de analfabetos também é uma característica dos países que são desenvolvidos. Elevado nível de vida da população, então eles acabam tendo ali a probabilidade, a gente vai ver ali nos outros slides, né, de aumentar esse índice de desenvolvimento humano, fazer com que a população ela viva mais, né, em relação aos outros. Boas condições de alimentação, habitação e saneamento básico. Então, é uma das características que a gente encontra, né, quando se trata ali dos países que são desenvolvidos, né? Reduzido o crescimento populacional, acaba diminuindo países como Itália, né? Eles vão diminuindo ali essa questão desse crescimento populacional, porque acaba tendo um certo controle da taxa de natalidade, né? Baixa taxa de natalidade e mortalidade infantil. Então, acaba, né? Acabei de mencionar que acaba tendo esse controle ali da taxa de natalidade. As mulheres, por ter essa característica de adentrar no mercado de trabalho, né? Diminui, então, ali a questão da contracepção, né? Em contrapartida, acaba virando também uma opção de vida, ter filhos após os 30 anos, e isso vai diminuindo, então, a capacidade ali, né, vai diminuindo, então, essa taxa de natalidade, né? Mortalidade infantil, ela acaba sendo, então, reduzida também nesse sentido. E elevada expectativa de vida, né? Nós temos países, por exemplo, que a expectativa de vida ela vai ultrapassar os 80 anos de idade. E ultrapassando esses 80 anos de idade, então a gente tem um entendimento que é uma população aí que ela tem essas boas qualidades de vida, né? E aí, fazendo um parênteses, por exemplo, com o que está acontecendo no mundo agora, com a questão da pandemia, né? Nós vimos que principalmente os países da Europa foram os que mais sofreram quando se trata dessa população, né? Infelizmente, ali foi a população mais atingida. Acabou que esse vírus ele acabou se disseminando de forma muito mais rápida, porque principalmente como a Itália possui essas pessoas, né, que são acima de 80 anos, e isso vem comprovar então que são países desenvolvidos e que contribuem, então, para essa elevada expectativa de vida. Então, nós sabemos, né, que os países ali, as pessoas, né, esse cuidado com as pessoas mais idosas, né, acabou que, infelizmente, foi a parcela da população que foi um pouco mais atingida, né? Não deveria, mas é uma realidade, né, que a gente tem enfrentado agora. E ali, quando se trata da Europa, né? Acabei de citar a Europa ali, a gente vai ver algumas situações, né? Quando se trata da Europa, por exemplo, deixa eu só movimentar aqui para gente. Ok. A Europa desenvolvida possui um setor industrial diversificado, que vai da indústria de base até a tecnologia de ponta, né? Então, ela não fica ali restrita somente a um tipo de tecnologia. Todas as indústrias de base, se tratando do contexto do continente europeu, eles acabam ali tendo essas características, né? Até a tecnologia de ponta ali mais alta que a gente pode pensar, que a gente pode imaginar, certo? Além de um setor secundário, perdão, bastante variado. Então, acaba apresentando esse setor secundário que ele é bem variado. O nível de industrialização e tecnologia proporcionou o surgimento de dezenas de empresas multinacionais, pois grandes incorporações ali, né, empresariais têm origem na União Europeia, ou têm origem europeia, né? Então, criou-se essas áreas características, essas áreas de empresas multinacionais que possuem sedes em vários países, né? Não só da Europa, como por vários outros continentes, tá? Porém, na Europa Oriental, é uma característica da Europa Oriental, os países não acompanharam essas evoluções e tiveram uma industrialização tardia, ou seja, o processo de industrialização aconteceu cerca de 100 anos após o início da primeira revolução. Então, quando se trata da Europa Oriental em si,
somente após um século é que eles vão iniciar, então, ali, né? Um século após a primeira Revolução Industrial, é que eles vão iniciar, então, essa característica que se trata ali da questão desse processo de industrialização, tá? Então, demorou um pouco. Então, imagina um país que está 100 anos à sua frente na questão do nível de industrialização. A gente acaba vendo que é muito tempo, né? Seguimos, então. Aí, no material de vocês, lá na página 51, essa figura aqui eu vou deixar bem aqui, tá? Acho que não atrapalha. Então, essa pirâmide de riqueza mundial, ela está presente para vocês lá na página 51 da apostila, tá? E vai trazer para a gente ali, pirâmide da riqueza mundial, divisão em porcentagem da população mundial por patrimônio e riqueza, soma de riquezas, patrimônio do grupo social em dólares, né? Então, vamos olhar aqui, por exemplo, a base dessa pirâmide, né? A base da pirâmide está apresentada aqui para a gente nessa cor amarela. E quando se trata, então, dessa divisão em porcentagem da população, tem cerca de 68,7%, né? Tem menos de 10 mil dólares. Então, consideravelmente o número, né? Bem alto. E aí a gente vai seguindo aqui para o meio da pirâmide, né? 22,9% dessa população tem entre 10 mil e 100 mil dólares como característica, né? E aqui nós vamos ter, então, a parte em laranja, cerca de 7,7% tem entre 100 mil e 1 milhão de dólares, né? E aqui o topo da pirâmide em vermelho, 0,7, tem acima de, basicamente ali, né, 1 milhão de dólares, então, colocado para a gente. Então, apenas 0,7% da população, né, quando se trata dessa pirâmide mundial, ela vai apresentar acima de 1 milhão de dólares, tá? E aqui nós temos, então, né, soma da riqueza patrimônio do grupo social em dólares. Então, se tratando dos grupos, né, vai somar em torno de 7,3 trilhões. Aqui nós vamos ter, então, né, o aumento dessa soma para 33 trilhões e teremos, então, 101,8 trilhões. E aqui no topo da pirâmide, essa concentração, nessa soma dessa riqueza através de um grupo social, ela está ali colocado para a gente com 98,7 trilhões de dólares, né? Então vejamos que é muita concentração, é muito dinheiro, né? Diria popularmente aí, é muita grana quando se faz referência aí a essa concentração dessa pirâmide mundial. Poderíamos dizer, então, assim, que apenas 0,7% da população concentra uma riqueza que ela é muito elevada, sim, apenas 0,7% da população, né? Então, seguimos com outro gráficozinho, né, dessa divisão aqui da divisão dos milionários, né, pelo país de residência, no caso. Então, onde é que está essa concentração, né? Quem são ali esses milionários que se espalham aí pelo mundo afora? Então, nós vamos ter também na página 51 do livro de vocês, tá? Do material EDB. Então, 42% dessa concentração ela está presente ali nos Estados Unidos, né? O resto do mundo vai concentrar cerca de 12%. E aí nós vamos ter aqui, né, essa faixazinha em pizza aqui presente, né? Concentra-se o Japão, aí a outra faixa em lilás, a França com 7%, e aí nós vamos ter a Alemanha com 5%, o Reino Unido, né, aqui colocado como 5%, essa cor aqui em azul claro, né, traz pra gente a Itália com 5%, né? A China aparece para a gente com uma concentração de 4%, a Austrália também 4%, o Canadá com 3%, e aí vem a Suíça, né? Colocada aqui para a gente com 2%. Temos a Suécia, então, com 2%, a Espanha 1% e Taiwan colocado, então, com 1%. Então, a divisão desses milionários ali, né, de acordo com o gráfico, está representado para a gente neste formato aqui. Maior concentração, então, que nós temos, como nós observamos aí, né, está presente, então, nos Estados Unidos, e aí depois vai se dividindo, então, toda essa fatia ali, quando se trata dessa concentração populacional, certo? Então, seguimos. E tem também no mapa ali de vocês, perdão, no livro de vocês, pessoal, nós vamos ter esse outro mapa aqui, né? Depois vocês leiam a referência que se faz a este mapa, né? Tem um texto lá
que vocês podem voltar, fazer a leitura com calma, né? Para melhor entendimento aí, associar então com essa representação. Esse mapa ele está presente na página 50. E ele vem ali dizer para a gente, né, essa riqueza entre os países em 2013, se o PIB fosse distribuído pela população, ou seja, cada país possui, né, seu produto interno bruto, que no caso é o PIB, e se esse PIB lá no ano de 2013 fosse dividido ali, né, pela quantidade da sua população, nós teríamos então essa representação aqui que aparece para a gente em cores, né, aqui no nosso mapa. Então, por exemplo, os destaques que aparecem, né, para a população ali abaixo de 5 mil dólares, né, está presente aqui, então, parte do continente africano, né, parte do continente asiático também, né, e uma parcela ali, né, bem pequena em relação ao continente europeu, né. E aqui nós vamos ter, então, entre 5 mil e 25 mil dólares, né? Então, se apresenta aqui parte da nossa América Latina, né? Ainda temos alguns países do continente africano, né? E aqui uma boa concentração, então, na parte ali dos países asiáticos representada em verde. Entre 25 mil e 100 mil dólares, né? Então, pega aqui a nossa característica, né? Parte da nossa América Central, né? Alguns países aqui do continente africano e alguns países do continente europeu, né? Mais de 100 mil dólares, se fosse distribuído ali pela quantidade de população. E aí tem a concentração, então, na América do Norte, Europa, né? E a Oceania, né? Incluindo ali também o Japão, nessa característica dessa distribuição, ok? Então, retomem, né? Deem uma olhada, por gentileza, lá no material de vocês da apostila do EDB, que vocês vão ter toda essa leitura ali que faz referência, então, a essas características, né? Que remetem, então, aos países que são desenvolvidos, quais são essas características, né? O que é necessário, por exemplo, quais são os critérios para que um país ele seja considerado, então, desenvolvido, tá? E aqui nós vamos ter, no material de vocês já aparece também, a gente vai dar início agora e vamos continuar aí na próxima aula, as características dos países em desenvolvimento. Tem alguns autores que preferem colocar ali para a gente, né, como países que basicamente são subdesenvolvidos, né, e outros autores vão trazer para a gente, então, uma característica dos países em desenvolvimento, tá? Então, nós vamos ter, né, passaram por um grande processo de exploração durante o período colonial, né, que foi uma característica de colônia de exploração. Então, esses países, eles serviram como colônia de exploração, e nós vamos ter aqui um baixo nível de industrialização, com exceção de alguns países, como o Brasil, México, né, e dragões ali de exploração, que são os tigres asiáticos, tá? Dependência econômica, política e cultural em relação às nações desenvolvidas, deficiência tecnológica e baixo nível de conhecimento científico, rede de transporte e meios de comunicação deficientes. Então, aqui a gente já tem um parâmetro da diferença dos países que são desenvolvidos para os países que estão em desenvolvimento, tá? Na próxima aula, que será a nossa terceira aula da semana, tá? Eu vou retomar a partir desse slide para vocês, tá? Para que vocês possam ali se organizar no conteúdo e ir anotando depois, né, o que foi passado, o que vocês conseguiram aprender, o que vocês conseguiram absorver da nossa aula, tá? Pessoal, muito obrigada pela aula de hoje, agradeço a paciência de vocês, a colaboração de vocês, e vamos para a nossa terceira aula. Beijão, até breve, a gente se encontra.